Oi pessoal, um abraço a todos! Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada! Mateando com eles, Fernandão, a garrafinha da Termolar, e Klemer, o peixe. Vencedores. Venceram muitos clássicos grenais, além de conquistarem grandes títulos, né, para o Internacional. Sempre bom em dia de Grenal lembrar de jogadores vitoriosos com o nosso manto. Klemer e Fernandão, hoje a realidade é outra, em um time que está muito bem treinado, muito bem encaixado pelo Roger Machado, mas que tem um clássico Grenal pela frente, e a gente sabe que mesmo diante das dificuldades do nosso rival, e daqui a pouco vou trazer aqui novidades na escalação do Grêmio, mesmo com essa dificuldade, Grenal é Grenal e vice-versa. Só quem é daqui entende, né? O Grenal é Grenal. O Inter também tem reforços importantes para o clássico Grenal. Os jogadores que concentraram antes do clássico, vou trazer toda a lista aqui, o provável time do Internacional e as opções que tem o técnico Roger Machado. Enfim, vamos falar muito sobre o clássico, inclusive com o palpite do Vaga KTO. Mas antes, olha aqui, ó, recado importantíssimo para você que ainda precisa pagar o IPVA do teu carro, moto ou caminhão aqui no Rio Grande do Sul. Zapay é um aplicativo gratuito que você vai baixar, o link está aqui no primeiro comentário fixado, eu sempre deixo ali. Vai lá nos comentários, o primeiro fixado, tu vai baixar pelo link que está ali e vai pagar em 12 vezes a dívida que você tem do teu carro. Pode ser IPVA, licenciamento, multa, o que for, tu parcela em 12 vezes e ainda eu te dou um desconto aqui, ó, Vaguinha 20% de desconto nas taxas na sua negociação com Zapay. Então, meu amigo, aproveita aí esse sabadão, porque o Grenal é só 9 horas da noite. Aproveita todo sábado para pagar a dívida do teu carro. Parar numa blitz não é legal, teu carro vai ser guinchado, é um rolo. Então resolve tudo com Zapay. Olha aqui, no final deste conteúdo, palpite do Vaga KTO, kto.bet.br. O matezito é muito bom. Gente, os jogadores foram para a concentração, ontem final de tarde, início de noite, reportagem que estava lá, rapaziada que está cobrindo o Inter aí, obviamente que anotou todos os jogadores que desceram, o Inter não divulgou de forma oficial como, né, como faz de costume, e os repórteres pegaram os jogadores descendo do ônibus e entrando na concentração. Estão relacionados para o clássico Grenal Antony e Ivan, os dois goleiros, os laterais Aguirre, Natan, Bernabé e Ramon, os zagueiros Juninho, Rohel, Vitor Gabriel e Vitão, e aqui para mim tá a grande notícia para o clássico Grenal, ou uma das grandes notícias, né, porque tem outra aí que eu vou contar para vocês. Os volantes Bruno Henrique, Diego Rosa, Fernando, Ronaldo e Thiago Maia. Os meias Alan Patrick, Gabriel Carvalho, Tabata e Romero. E os atacantes Borré, Valência, Vitinho e o Wesley. Tá? Wesley sim, a grande notícia deste final de semana. Tá recuperado, ele sentiu um desgaste, por isso não foi para o jogo contra o Palmeiras. O Roger chegou a falar na entrevista que Vitor Gabriel e Juninho poderiam estar à disposição contra o Palmeiras, mas haveria um risco de colocá-los em campo e por isso eles foram preparados para o jogo contra o Grêmio, neste sábado às 9 horas da noite. Eu tenho uma leitura aqui, tá? Hoje eu consigo fazer essa leitura. O Inter não é que rifou o jogo contra o Fortaleza, mas o Inter sabia da dificuldade do jogo lá, tirou Fernando e Alan Patrick. Acabou perdendo o Carboneiro e o Wesley para o jogo contra o Palmeiras. No jogo contra o Palmeiras, o Roger pensou também nos jogos seguintes. Não que ele tenha preservado, mas ele fez uma análise olhando para o Grenal e para o jogo de terça-feira, gente. O Inter tem um jogo extremamente importante contra o Nacional de Montevidéu terça-feira. Tem que ganhar esse jogo. É pela Libertadores da América, nós temos que ganhar esse jogo. Como tem que ganhar também o Clássico Grenal. Então o Roger preparou o time, preparou o trabalho dele para ter à disposição
no Grenal, Vitor Gabriel e Juninho reforçando a zaga e o Wesley lá na frente. Provável time do Internacional: Antony, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei. E por que o Vitor Gabriel e não o Juninho? Os dois estando em condições iguais, quem era o titular no Gauchão? Vitor Gabriel, que só não começa o Campeonato Brasileiro e Libertadores como titular por conta da lesão. Começa o Juninho, se lesiona, entra o Rohel. Agora, em igualdade de condições, Vitor Gabriel o titular. O meio-campo com Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick. E aí eu tenho uma pequena dúvida aqui. Se ele vai começar com o Vitinho ou com o Tabata pelo lado direito, com o Wesley pelo lado esquerdo e o Ener Valencia lá na frente. Aqui pelo lado direito, Tabata. O Grêmio vai ter uma estreia, que é o jogador que veio do Cruzeiro, Marlon. Vai estrear na lateral esquerda do Grêmio. O que o Roger projeta ali? O Marlon é um jogador que tem uma saída boa pelo lado, tá? Mas vai fazer a estreia dele. Será que daqui a pouco começa com Vitinho e não com o Tabata? Até pela condição física, e o Wesley pelo lado esquerdo? Ou ele faz o que fez contra o Palmeiras? O Wesley pelo lado direito e Tabata... O Wesley não. Ele começou com o Vitinho pelo lado direito, mas com o Tabata pelo lado esquerdo. Essa é uma dúvida que eu tenho na escalação. O que você faria na escalação do Internacional para o Clássico Grenal? Essa é a pergunta. O Grêmio, gente, a gente vai ter que dar uma olhadinha aqui para o rival, porque o Grêmio tem mudanças. Não haverá um técnico... o técnico será interino, é óbvio que o Grêmio tem um técnico, né, que é interino, que é o James Freitas, que conhece o Roger Machado, que já trabalhou com o Roger, conhece o jeito de trabalhar do nosso treinador, e por isso preparou algumas mudanças no time. O Grêmio não vai jogar com dois extremas. Ele vai num 4-4-2 com um losango no meio, tendo Thiago Volpe, João Pedro, Gemerson, Wagner Leonardo e Marlon. 3 volantes: Dodi, Vidiaçante e Edenilson. Monsalve centralizado, nesse tripé, no outro vértice, né, desse losango, né, que vai ter numa ponta, eu acredito, o Dodi, daí Vidiaçante e Edenilson, né, Dodi, Vidiaçante e Edenilson e Monsalve, e lá na frente ele vai espetar o Christian Oliveira com o Bright White. Isso quando o Grêmio tiver a bola. Quando o Grêmio tiver sem a bola, ele vai posicionar 2 linhas de 4, com certeza, com o Monsalve e o Bright White aí ajudando um pouco mais na marcação, na saída de bola, e o Christian Oliveira compondo pelo lado esquerdo os avanços do nosso lateral direito, o Aguirre, tá? Eu tenho uma opinião sobre esse time do Grêmio. O time do Grêmio é tecnicamente fraco. O time do Grêmio é mal treinado, até aqui. Teria tempo para resolver problemas de ajustes no time o James Freitas? Olha, ele teve 2 treinos para fazer. Não acredito. Por isso, gente, eu acredito que o Inter tem a obrigação de vencer. Eu tô falando obrigação porque é uma palavra forte. Óbvio que não é obrigação. Se o Inter ganhar, vai encaminhar o título do campeonato. Não, não é isso. É que o Inter tem 5 pontos na tabela de classificação. É uma pontuação baixa em 12 disputados. Sim, gente, eu sei que o Inter pegou Flamengo, Fortaleza e Palmeiras. A sequência do Inter é terrível. Só faltou pegar o Botafogo no Engenhão, para essa sequência ser pior. Então essa sequência é terrível. A pontuação é baixa também por isso. Nós empatamos com o Flamengo, bom resultado. Fortaleza, bom resultado. Contra o Palmeiras, um empatezinho também poderia ser considerado um bom resultado. Agora, nós temos um fato, independente de quem o Inter enfrentou, a nossa pontuação, ela é baixa. A nossa pontuação é baixa. Eu vou para o palpite do Vaga KTO agora. A KTO tá pagando 3,20 para a vitória do Grêmio, tá pagando mais para a vitória do Grêmio do que para a vitória do Inter. 2,95 para o empate e 2,43 para a vitória do Inter. Lembrando que tem o ganho antecipado aqui. Tem um odão também que é vitória do Inter com gol de falta do Ener Valencia, tá? Tem um odão
muito interessante aqui. Tem outro odão que é Internacional ganha e Alan Patrick marca ou fará uma assistência. 6. É excelente isso aqui, tá? É excelente esse odão aqui. Mas eu vou numa combinada de criar aposta, tá? Eu vou lá no criar aposta, vou botar vitória do Inter, certo? Ambos times marcam. E eu acho que o Inter não leva gol do Grêmio, tá? Ambos times marcam, não. E eu vou botar... Poxa, o Valência tá nos devendo um gol faz tempo, hein? Eu vou botar para marcar gol do Ener Valencia. Tá? Vamos ver como é que fica essa odd aí. Cadê os jogadores do Inter aqui? Tá aqui. 3,70. A odd fica em 10, ou seja, nós vamos botar aqui R$100. Certo? O retorno será de 1.050. Então é criar aposta, vitória do Inter, ambas equipes marcam, não, e gol do Ener Valencia. A arena não estará lotada. Nós temos que ganhar esse jogo, tá? kto.bet.br, jogue com responsabilidade. É jogo para maiores de 18 anos de idade. Volto com a repercussão completa da vitória do Inter nesse clássico Grenal. Até a próxima. Tchau, tchau.